Tema muito difícil que certamente vai causar muito nariz torcido, muito ranger de dentes para muitas pessoas, principalmente quem ensina meditação. Meditação não é para criança. Eu vou tentar explicar isso nos mínimos detalhes para que você consiga entender. E isso certamente vai ajudar muitos de vocês a ter a meditação mais presente na sua vida, de forma mais organizada, mais segura, com uma compreensão mais aprofundada. Para quem é professor, eu acredito que isso vai ajudar você também a situar melhor a sua prática. Se você ensina meditação para criança, eu imagino que isso vai fazer alguma diferença no modo como você conduz o seu trabalho. Primeiro ponto, vamos lembrar o que é a meditação. Como ela surgiu, como ela foi criada, como é que ela foi ensinada, transmitida ao longo dos séculos. E para isso a gente começaria lá na Índia antiga, entre os rishis, os autores dos Vedas, e de cara a gente já se depara com uma situação muito curiosa. Eram grandes sábios, eram grandes mestres, pensadores, meditadores. Então, de cara, de início, na própria origem da meditação, já fica claro que a meditação não é uma coisa corriqueira. É uma coisa extremamente séria, que tem implicações muito sérias, tanto nas origens, nos conceitos fundamentais, nos seus objetivos. Quando a gente fala de algo sério, quando a gente se refere a alguma coisa que é muito séria, a gente automaticamente pressupõe que quem se envolve com algo sério tem que ter maturidade. E maturidade pressupõe uma certa idade, um certo entendimento a respeito da realidade, ter a consciência resolvida, ter a inteligência formada, ter uma série de capacidades plenamente estabelecidas, consolidadas e em perfeitas condições de funcionamento. Todos esses são pressupostos para a meditação. É por isso que eu não recomendo, né? Eu explico isso em outros vídeos, explico isso no meu curso também. Eu sempre falo, se você tem algum problema psíquico, algum desequilíbrio emocional, psicológico, emocional, intelectual, você não deve praticar meditação. Você primeiro deve buscar meios para encontrar esse equilíbrio intelectual, mental, psicológico, emocional, enfim. E uma vez que você encontre uma dose mínima de equilíbrio em todos esses campos, aí sim você pode se considerar saudável nesses campos e apto para realizar a meditação. Uma criança não é uma pessoa doente, evidentemente. Mas ela também não é uma pessoa plenamente equilibrada, porque ela ainda está em formação. Formação intelectual, psíquica, emocional. Tudo isso ainda está se formando. Consequentemente, a criança não tem esses campos prontos para se envolver com a meditação. A meditação, importante lembrar, a meditação envolve uma série de percepções, tanto externas como internas. E para que a gente consiga perceber essas coisas externas e internas da forma correta, sem interpretá-las de uma forma confusa, equivocada ou às vezes até perigosa, é fundamental que esse ponto de observação
seja um ponto de observação das coisas externas, seja um ponto de observação para as coisas internas, é muito importante que essa base ela tenha um mínimo de estabilidade. Sem que haja alguma estabilidade nessa base, nesse ponto de observação, nesse posto de observação, poderíamos chamar dessa forma, não é possível se colocar diante da prática da meditação e sofrer consequências negativas. Digo isso porque a prática da meditação abre a pessoa para uma série de percepções, como eu disse agora há pouco. Você vai enxergar coisas diferentes a respeito do que acontece ao seu redor. Você vai enxergar coisas diferentes a respeito do que acontece internamente, na sua mente, nas suas emoções. E uma criança não está pronta para entender essas coisas diferentes. Basicamente por isso é que eu recomendo muito cuidado ao aproximar uma criança de qualquer prática que poderia ser classificada como transcendental, como espiritual. Esse cuidado a gente vê nas religiões. Porque crianças normalmente, isso nas religiões sérias, crianças normalmente não são expostas aos ritos mais profundos. Elas são conduzidas de uma forma muito educativa. Existe a catequese, por exemplo, no cristianismo, em que as crianças vão fazer o quê? Vão ler historinhas bíblicas, vão aprender valores da religião e pouco a pouco elas vão se familiarizando com alguns conceitos, com os conceitos que são mais acessíveis à condição delas, condição de criança. Mas elas não são expostas aos ritos mais elevados, mais complexos ou mais difíceis. Elas vão pouco a pouco galgando um caminho que as leva, quando elas atingirem a maturidade, quando elas se tornarem adultas, que vai possibilitar que elas, de fato, adentrem aí aos ritos mais elevados. Não é uma questão de segredo, de manter oculto. É uma questão de dar à pessoa aquilo que é compatível com a condição emocional, intelectual, psíquica que ela tem. Vale o mesmo na meditação. Quer ensinar a criança a meditar? Então você vai preparar a criança para que quando ela chegar à fase adulta, quando ela deixar de ser criança, ela vai conseguir começar a meditar. Ela não vai começar a meditar enquanto ela for criança. Enquanto ela for criança, o que é possível ensinar a ela? Técnicas preparatórias, práticas preparatórias que vão tornar a meditação muito fácil. Então, o que acontece para a maioria das pessoas? A maioria das pessoas faz o seguinte: não faz absolutamente nada relacionado à vida interior ao longo de toda a sua infância, ao longo de toda a sua adolescência. Na fase adulta, por muito tempo, continua não fazendo nada em relação à sua vida interior. E então, quando chega numa certa idade, dá um clique e a pessoa pensa: puxa vida, acho que eu preciso cuidar melhor de mim. E aí a pessoa procura alguma prática que a ajuda a olhar um pouquinho para si mesma. Só que aí já é um pouquinho tarde. É bem mais difícil. Demora mais. E aí ela se depara com uma série de dificuldades e isso, enfim, pode ser assunto para um outro vídeo. O que é possível fazer, e o que seria até muito interessante que muitos professores fizessem, é oferecer práticas de preparação física e respiratória para crianças, para adolescentes, mas não a meditação. Você vai preparar o corpo para meditar. Como é que se faz isso? Exercícios posturais, exercícios isométricos,
A preparação física, de um modo geral, é maravilhosa para isso. A preparação respiratória, por meio também de atividade física, pode ser a natação, que é maravilhosa para desenvolver a capacidade respiratória. Caminhada, corrida, artes marciais. As artes marciais, de um modo geral, são excelentes para se desenvolver uma condição de equilíbrio físico e respiratório. Todas essas práticas, que eu recomendo para todo mundo, não apenas para crianças e jovens, eu recomendo inclusive no meu curso, tem aula em que eu falo só da parte de preparação física, e recomendo para os adultos, evidentemente. Essas práticas preparatórias, elas são plenamente acessíveis e seguras para crianças e para jovens, para adolescentes. Agora, a preparação mental, eu recomendo deixar de lado. Não coloque a criança em contato com isso. Porque, como eu disse, ela não tem a plena formação mental, emocional, psicológica, que vai tornar esse contato seguro. É muito difícil saber o que acontece internamente e que consequências isso vai trazer, esse contato vai trazer para a criança. Eu diria até que é praticamente impossível saber para que direção ela vai. Alguns podem até argumentar, mas as crianças hoje em dia elas são muito agitadas, elas têm déficit de atenção, elas têm TDAH, então qualquer coisa que se puder ensinar relacionado à meditação, inclusive a própria meditação, já vai ser um ganho imenso, porque vai trazer alguma possibilidade de acalmar a criança, reduzir os níveis de agitação. Esse argumento ele é muito válido. Mas, novamente, você consegue ensinar equilíbrio, consegue acalmar, você consegue trazer serenidade para a vida de uma criança agitada, mesmo sem colocá-la em contato com a meditação de fato. Isso vale, inclusive, para práticas que nem são meditação exatamente, né? Por exemplo, você pega meditações guiadas. Tem um vídeo meu em que eu falo só sobre meditação guiada. O cerne do meu argumento ali é a ideia de que a meditação guiada não é meditação. Mas mesmo a meditação guiada e mesmo a meditação guiada não sendo meditação, eu não recomendo oferecer para crianças. Você não vai colocar a criança para deitar e vai começar a fazer um discursinho de meditação guiada. Você pode contribuir para um relaxamento físico, mas terminou o relaxamento físico, encerrou. Parou por aí. Não entre em viagens mentais. Não conduza a criança para viagens mentais. Que é talvez a parte principal da meditação guiada. Você ficar imaginando um cenário bonito, você está caminhando numa praia muito agradável, você sente, né, uma energia positiva, uma luz violeta e tralalá, e você pensa em coisas boas, você é banhado por uma luz que te traz serenidade. Todo mundo já ouviu esses discursinhos, que são muito comuns em meditações guiadas. Não faça isso com crianças. Não coloque as crianças em práticas desse tipo. Mesmo que meditação guiada não seja meditação, não recomendo esse tipo de prática para crianças. E a meditação, muito menos. Porque na meditação, a meditação de fato, na meditação é o praticante sozinho, com a sua paisagem interior. Isso, para muitas pessoas adultas, é um enorme desafio. Muitas pessoas não gostam de olhar para dentro. Imagina uma criança que não tem plena formação emocional, plena formação intelectual, psíquica, para saber lidar com coisas que podem acontecer internamente. Então,
não recomendo. Eu não sei se isso trouxe alguma dúvida para alguns de vocês. Eu não sei se ficou claro para todos o porquê de não trazer crianças para a meditação, de não expor as crianças à meditação. Seja você um praticante que tem filhos e filhas, né? Ou tem crianças na família que gostariam de se aproximar da meditação, ou que você gostaria de levar para a meditação, ou se você é professor e ensina, né, meditação para crianças, oferece aulas específicas para crianças. Se ficou alguma dúvida, deixa uma mensagem para mim. Se você não quiser se expor, né, por algum motivo, entendo perfeitamente. É possível também entrar em contato comigo por outros canais. Tem o meu site, tem redes sociais. A gente pode conversar e aprofundar um pouco mais esse assunto. Obrigado e até a próxima.